Em Frente com André Chiga. Oferecimento Anadem, a maior rede de blindagem profissional do Brasil. Quero aproveitar para agradecer meu grande amigo Alisson, que é o proprietário da Bela Aquários, a melhor padaria de São José dos Campos. Olá, meu amigo, eu sou o André Chiga e você está no programa Em Frente. Não é incrível de acreditar que num país como o Brasil, gigante, com tanta terra para plantar, ainda existam pessoas passando fome? Eu sei que a desnutrição é uma questão financeira e social, mas eu acredito de verdade que é uma falta de gestão, de governança e de vontade política. Por outro lado, nos últimos 5 anos, triplicou o número de obesos aqui no nosso país. E até então a gente olhava uma criancinha fofinha e dizia, nossa, que lindo e saudável, mas sabe que nem sempre isso é uma verdade. Em cada 10 pessoas, 2 ou 3 são consideradas obesas hoje aqui no Brasil. Talvez por falta de conhecimento, por falta de vontade, por falta até de interesse em cuidar da própria saúde. E o mais incrível é que às vezes uma pessoa que está obesa, ela também pode estar desnutrida. E para falar de alimentação saudável, eu estou aqui com o meu grande amigo nutricionista Fernando Nishizawa, que é formado pela Universidade de São Paulo, e eu sei que tem uma linha muito legal sobre educação, reeducação alimentar. Então, Fernando, obrigado pela sua presença aqui. Agradeço. E como é que você pode dar umas dicas para os nossos amigos lá de casa em relação a esses mitos e as verdades sobre a alimentação? Então, né, doutor, é muito comum que a gente é educado a aprender que existe sempre um vilão e um mocinho. E a minha linha, né, de pensamento e de trabalho é que a gente consegue andar pela linha do meio e aí a gente não vai ter nenhuma lista de alimentos proibidos e nenhuma lista de alimentos permitidos. Agora, como é que as pessoas que não são especialistas em alimento, elas pensam? O que é mais calórico, o que é menos calórico, o que é mais saudável? Pode dar umas dicas assim? Então, né, principalmente quando a gente fala de emagrecimento, que é o meu principal foco de trabalho, as pessoas pensam em comer pouco. Mas quando eles pensam em comer pouco, eles pensam em comer alimentos pequenos. Só que existem alimentos pequenos que são calóricos. E aí as calorias é uma coisa muito importante quando a gente fala de saúde e principalmente no emagrecimento. Se a gente tiver que priorizar, o que a gente deveria comer mais? Olha, um grupo que é muito esquecido pelo pessoal são dos vegetais, né? Então as folhas, os legumes e as frutas também. Esse grupo ele consegue fornecer um volume grande, ou seja, um tamanho grande, que é o contrário do que o pessoal pensa, e poucas calorias, que é um dos principais pontos aí do emagrecimento e da saúde. Então uma salada de frutas, por exemplo, é uma boa opção para o café da manhã. É uma excelente opção. O que você me fala dessa combinação, dessa nossa mesa fantástica aqui que o Alisson nos preparou hoje? Então, as preparações, né, os pratos que são mais calóricos, eles têm que estar com menor frequência e menor quantidade. Então, assim, eles não são proibidos, eles podem estar presentes, mas a gente tem que cuidar com a frequência e a quantidade que eles estão presentes na nossa alimentação. E aí os vegetais, né, que eu falei, as folhas, os legumes e as frutas, eles têm que estar mais presentes, preferencialmente todos os dias da nossa alimentação. Se existisse assim algo que quem quer emagrecer tenha que diminuir mais, são as gorduras ou são os açúcares? Olha, as gorduras elas vão fornecer mais calorias do que os açúcares, né? Mais do que o dobro, aliás. Então assim, a gordura a gente tem que tomar muito mais cuidado, né? Quando a gente compara as mesmas quantidades do que os açúcares. Fernando, a gente escuta muito falar em jejum intermitente, quer dizer, as pessoas ficam muito tempo sem comer, e outros falam, comer a cada 3 horas. Como é que você enxerga essa questão da frequência das alimentações? Tá. Estratégias alimentares a gente tem várias, como você bem citou, jejum, comer de 3 horas e outras também. Mas qual que é a chave? É encaixar a estratégia na pessoa. E para acabar a nossa conversa, eu queria que você contasse um pouquinho em relação ao exercício. Porque tem muita gente querendo tomar muito pré-treino ou tomar muito pós-treino. E eu sei que você tem uma visão bem legal sobre isso. Bom, como o doutor sabe, o melhor pós-treino é o banho, né? Mas assim,
A maioria das pessoas, né, principalmente nós que somos praticantes de atividade física, não somos profissionais, a alimentação costuma funcionar muito bem e a gente consegue dispensar a suplementação. Em alguns casos específicos, né, por falta de tempo ou de lugar que a pessoa está e ela não consegue de fato fazer uma refeição, a gente vai usar os suplementos. Mas para a gente ter energia para os treinos, principalmente alimentos fontes de carboidrato, e aí depois, né, do treino, no pós-treino, a gente vai ter principalmente uma mescla, alimentos que tem que é fonte de carboidrato e que também tem um pouquinho de proteína. Busque uma alimentação mais saudável. Obrigado, Fernando, pelas dicas. Continue em frente e te vejo no próximo bloco. Se a função do plano de saúde é cuidar, para que se preocupar? Mude, pesquise, acompanhe. O conforto que você precisa, com o valor que cabe no seu bolso, está perto de você. São Francisco Vida. A tranquilidade é uma escolha. Qualidade, a mudança que o seu futuro precisa. A ANADEM, Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioética, é uma sociedade civil instituída nos moldes do artigo 53 do Código Civil Brasileiro, combinado com o inciso 17 do artigo 5º da Constituição Federal. Criada há mais de 2 décadas, a sociedade é a maior rede de blindagem profissional do Brasil que promove debates sobre problemas relacionados ao exercício profissional de diversas áreas da saúde. Atualmente temos milhares de médicos, cirurgiões, dentistas e enfermeiros associados. Todos eles contam com o Fundap, Fundo Prestamista de Defesa Profissional, a maior rede de proteção e defesa profissional médica e odontológica do Brasil. O sistema oferece segurança, proteção jurídica e patrimonial, além de gestão do risco da atividade médica e hospitalar. Temos uma ampla rede de escritórios de advocacia credenciados e especializados em direito médico e odontológico. E também oferecemos uma apólice coletiva com cobertura de até R$500 mil anual. Saiba mais em nosso site www.anadem.org.br. Estamos de volta e no programa de hoje nós vamos conversar sobre a obesidade. E eu tenho aqui um grande amigo, um convidado, que é o Dr. Rogério Mariotto, que é especialista em cirurgia do aparelho digestivo e especialista em cirurgias bariátricas e metabólicas. Ô, Rogério, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu quero já começar a te fazer uma pergunta que eu tenho certeza que os nossos amigos de casa devem ter muita dúvida. Na verdade, quem é o paciente que mais se beneficia dessa tal cirurgia bariátrica? Boa noite, Chigar. Prazer estar à sua presença, como sempre. E esse é um ponto que eu acho importantíssimo. É o primeiro ponto. Quem que é esse paciente? E esse é o problema, que a boa parte da nossa população não sabe quem é esse paciente. Hoje nós temos 20% da nossa população, 20 milhões de pessoas portadoras de obesidade nesse mundão, desse Brasil, sem saber que tem uma doença, que existe um tratamento para isso e como funciona esse tratamento. No primeiro bloco a gente conversou com o Fernando Nishizawa, que é nutricionista. Então a gente já abordou essa questão do exercício e da alimentação. Mas chega um momento que às vezes só isso não resolve e você pode estar precisando mesmo de ajuda. Essa é a dica. Qual é esse paciente? Qual é o momento? Esse é o problema. O tratamento da obesidade, vamos lembrar que a obesidade ela vem quando o paciente adquire aquele peso e altura que configura um MC acima de 30. Então nós temos obesidade grau 1. A indicação cirúrgica ela advém dos MCs acima de 35, com presença de comorbidades, que são as famosas doencinhas associadas. Pressão alta, diabetes, alterações no sono, distúrbios de autoimagem, até hemorroidas, entre outras coisas, pedra na vesícula. E esses pacientes podem até antecipar, podem ter uma indicação mais baixa no MC32 quando a gente pensa na cirurgia metabólica. Cirurgia metabólica, para a gente fazer um adendo, é aquele do tratamento da diabetes associado, que o pessoal chama de diabese, ou obesidade associado com diabetes. Então, diabetes tipo 2, com menos de 10 anos de evolução, e que o tratamento clínico não é
eficaz. Ou seja, o paciente usa 3, 4, 5 medicações para manter um nível de glicemia do açúcar no sangue ainda alto, então não tem esse controle. Então, se ele é diabético ou se ele tem outros grandes fatores de risco, não precisa esperar um índice de massa corpórea tão alto para operar. Teoricamente não, a partir do IMC de 28, alguns estudos já mostram que o paciente tem já melhora e resolução do problema do diabetes com a cirurgia metabólica. Como é que ele calcula o IMC? Lembrando, isso é uma boa pergunta que a gente tem uma dificuldade, as pessoas têm que entender. IMC é uma conta matemática. Ele reflete o seu peso e sua altura, é o peso do paciente dividido pelo quadrado da altura, ou seja, o peso dividido pela altura novamente. E a gente enquadra esse paciente em eutrófico, ou seja, massa, peso normais, ou sobrepeso, obesidade grau 1, grau 2, grau 3 e até a superobesidade. E esse IMC, como eu comentei, vale ressaltar que é uma conta matemática. Mas se a gente quiser entender o paciente por dentro, composição corporal, de gordura, de massa magra, massa gorda, óssea, entre outras coisas, a gente tem outros exames muito mais importantes que são exames necessários para o acompanhamento, para o segmento e até para o tratamento adequado de um paciente que sofre de sobrepeso e obesidade. Eu fiz essa pergunta, Rogério, porque às vezes o cara é fisiculturista ou ele tem uma massa muscular muito alta, o IMC dele pode dar alto também. Então, é só para ficar claro que não é um único ponto. É uma composição de questões, né? Exatamente. Agora, sempre as pessoas ficam em dúvida. O que é exatamente essa cirurgia? Por que essa cirurgia emagrece? Eu sei que tem alguns tipos. Quais são os principais? A gente tem várias técnicas hoje, tem mais de 40 técnicas disponíveis no mundo. Dentro do nosso Brasil, a gente tem algumas técnicas que são legalizadas, que são 6 técnicas. Dentro dessas 6 técnicas, a gente tem aquelas que a gente mais utiliza no nosso meio, que é o famoso bypass e o famoso sleeve. O sleeve é o que a gente corta o estômago de fora a fora, num trajeto retilíneo, de cima para baixo, e deixa o estômago um tubo. Deixa um estômago de mais ou menos 20 a 30% do tamanho original do estômago. E ele vira um tubo. Então, por questões anatômicas, o paciente não vai conseguir comer muito. E uma pouca porcentagem metabólica o paciente faz o paciente emagrecer. E o bypass é aquele famoso que as pessoas têm muito medo, que mexe com o intestino. Então, desvia o estômago e mexe, interliga o intestino e tudo mais. Esse sim é uma das técnicas com maior sucesso no mundo de hoje, no mundo como um todo. E ele tem vários efeitos hormonais e metabólicos que trazem sucesso à cirurgia, principalmente pelo esse desvio no trânsito intestinal. Muito bom. Eu sei que é importantíssimo que ele passe num psicólogo e numa nutricionista antes e numa avaliação cardiológica também. Agora, Rogério, é muito importante para esses minutos finais aqui a gente saber que, como toda cirurgia, envolve riscos. Sim. E aí a gente precisava abordar. Quais são esses principais riscos? Só um último adendo, tem mais um profissional que é obrigatório, o acompanhamento e a liberação para o tratamento cirúrgico, que é o endocrinologista. Então a gente pontua com o endocrinologista, com o nutricionista, com o cardiologista, com o psicólogo e aí com o cirurgião. A gente faz todo um acompanhamento pré e esse acompanhamento continua-se no pós-operatório, então é obrigatório, não é só cirurgia. Cirurgia não faz milagre, cirurgia não faz o paciente mudou da água para o vinho. Quem faz essa mudança, quem dá sucesso ao procedimento é o paciente. O paciente ele sempre vai ser o ator, a atriz principal do processo dele, sempre. Já os riscos são inerentes a todo procedimento cirúrgico, então esse é um cuidado que a gente tem que ter. Hoje os riscos são bem baixos, graças a Deus, pelo avanço tecnológico dos aparelhos que a gente usa para operar, pelo desenvolvimento das técnicas cirúrgicas mais adequadas, pelo processo nosso de aprendizado, de desenvolvimento técnico. Então a cirurgia hoje a gente consegue fazer muito rápida, com poucos percalços nesse meio de caminho. A cirurgia hoje ela até é uma cirurgia mais segura que uma cirurgia de vesícula, por exemplo, que é uma cirurgia que a gente mais faz na nossa especialidade. Agora o sucesso do tratamento, como mensagem final vale a pena dizer que a obesidade ela é uma doença que não tem cura. Então se vai tomar remédio é pro resto da vida. Tem que fazer atividade física, academia, esporte, dieta, é pro resto da vida. A cirurgia é a mesma coisa, a cirurgia não faz milagre. A gente precisa desse acompanhamento, esse tratamento pro resto da vida. Muito bom, conversamos hoje sobre a obesidade com o nosso amigo Dr. Rogério Mariotto e a reflexão que eu quero deixar para você é que vale muito a pena prevenir, cuidar da sua alimentação, cuidar da sua atividade física, mas se isso não for o bastante, você não precisa considerar que não tem salvação. A cirurgia bariátrica é uma possibilidade, converse com seu médico. Nos veremos no próximo sábado.
Em Frente com André Xiga. Oferecimento Anadem, a maior rede de blindagem profissional do Brasil.